Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje veremos o processo de independência do México, dos mexicanos. Isso mesmo, vocês viram em vídeos passados que com a invasão do Napoleão Bonaparte à região da Península Ibérica, onde estão localizados os países Portugal e Espanha, isso de alguma forma enfraqueceu, a manutenção, a administração da coroa espanhola em relação às suas colônias. Vocês viram também que a Espanha dividiu, suas colônias em 4 vice-reinos. A região, o território onde está localizado o país do México, está localizado onde era o vice-reino da Nova Espanha. Essa região era a região mais rica, desses 4 vice-reinos. Era a região que mais gerava lucro à coroa espanhola. Por quê? Porque era uma região com bastante minério. Isso mesmo, era a região que era praticada muita mineração, principalmente do ouro. Também nessa região da Nova Espanha, do vice-reino da Nova Espanha, era também outra prática muito comum, no caso da agricultura, que era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era um dos produtos que mais geravam lucro na época. Era um dos produtos mais rentáveis, que mais geravam lucro para as metrópoles europeias. Então, é primeiramente isso que vocês precisam entender. Que o processo do Napoleão Bonaparte lá na Europa influenciou de alguma maneira, ou enfraqueceu de alguma maneira a administração da coroa espanhola em relação às suas colônias. A tomada do poder pelo Napoleão Bonaparte vai chegar aqui a notícia nas Américas, e vocês sabem que todas as relações pessoais desse período não eram muito amigáveis, porque existia muita desunião entre as classes devido ao processo de escravidão. Existia um processo grande aí de desigualdades, isso mesmo, a desigualdade social desse período era muito intensa. Vocês sabem que tem os indígenas, que eram os nativos da região, e eles não viviam em paz com os crioulos e chapetones. Vocês viram no vídeo anterior que os chapetones eram os espanhóis, que em sua grande maioria eram os caras que administravam os vice-reinos. Os crioulos eram os filhos dos espanhóis, ou seja, nascidos aqui na América. Os crioulos eram brancos, lembrem disso. Muitos dos crioulos também tinham misturas com os nativos e com negros. Natural, isso acontecia, uma exceção, mas acontecia. Voltando, a notícia, que o Napoleão Bonaparte invadiu lá o trono e tomou o trono lá na Europa, chegou aqui. O que é que vai acontecer aqui na América? Vai acentuar essa rivalidade que existia entre essas classes sociais que eu citei para vocês. E vão surgir algumas lideranças lutando contra os chapetones e os crioulos. Uma liderança que eu posso citar para vocês, está aí na imagem, é o padre Miguel Hidalgo. Ele era um padre ali de uma paróquia de Dolores de Hidalgo. Por isso que fala Miguel Hidalgo, que ele fazia parte dessa paróquia. Então, o Miguel Hidalgo, ele surge como uma liderança, dando voz aos indígenas, os nativos da terra, aos africanos, que eram escravizados, infelizmente, e aos pobres. Esse padre vai surgir como liderança e vai buscar uma melhoria para essas classes menos favorecidas. Então, entender esse primeiro momento, Bom, o processo de emancipação política dos mexicanos, do México, vai ocorrer em 1821. Porém, o processo, vai ter início em 1810, ou seja, batendo aí com as datas em que o Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha. Então tá fácil de entender, que quando Napoleão vai invadir a Espanha, a coroa espanhola, vai perder um pouco, do sucesso aí na administração das suas colônias, dos vice-reinos. E aí vão surgir algumas lideranças lutando contra
a coroa espanhola, aproveitando que ela está enfraquecida e vão lutar contra a coroa espanhola. A primeira liderança é o padre Miguel Hidalgo. Porém, ele começou esse processo, né, de independência. O padre Miguel começou o processo de independência no ano de 1810. Vai tocar o sino, né? Vamos dizer, vamos pegar nas armas, vamos lutar pela emancipação, pela independência do México. Isso aí mesmo, vamos começar aí o processo. Começa a chamar, né? Chama a população, essa população que eu citei para vocês, os indígenas, os negros, pegam nas armas, começam a lutar, porém no ano seguinte essa revolta é sufocada e o padre Miguel é assassinado. Então a revolta, que durou aproximadamente um ano, vai ser sufocada pelas tropas leais à coroa espanhola. Então vocês estão vendo aí que esse primeiro momento já foi sufocado. Acabou por aí? Não. Com a morte do padre Miguel, vocês estão vendo aí na imagem, vai surgir outra liderança, outro padre. O nome desse padre é o José Maria Morelos. Ele surge também como uma liderança, dando voz aos indígenas, aos negros escravizados e aos pobres. Qual era a principal ideia do José Maria? Era que os negros e os indígenas, principalmente os indígenas, que são os donos da terra, na verdade, né, tivessem maior participação política, que era o que na prática não existia, né? Vocês sabem que os crioulos e os chapetones praticamente mandavam em tudo. O José Maria também defendia a ideia de distribuição de terras por iguais para toda a população do México. Isso mesmo, José Maria defendia uma espécie de, tipo uma reforma agrária, onde todo mundo teria sua terra, iria produzir e ninguém praticamente ia morrer de fome. Essa era a ideia dele. Conseguiu, né, aderir várias pessoas, várias classes, né? Na verdade, a classe que eu sempre citei para vocês, indígenas, negros e pobres. Porém, essa revolta também foi sufocada. O padre José Maria vai ser fuzilado no ano de 1815. Mais uma vez, esses povos, os negros, os indígenas e os pobres vão ser, calados, vão ser sufocados. E aí, com a morte do padre José Maria, quem vai assumir essa responsabilidade, quem vai assumir o processo da independência, vai ser exatamente os crioulos, ou seja, os espanhóis brancos nascidos aqui, na verdade, os filhos de espanhóis nascidos aqui na América, que muitas das vezes eram filhos dos chapetones. Então, eles vão assumir o processo de independência, como eles já eram, né, a elite econômica dos vice-reinos, eles vão assumir o processo de independência, calando e sufocando de vez a ideia, né, a ideologia dos pobres, dos indígenas e dos negros, que queriam uma sociedade mais igual, sem desigualdades. A independência do México vai ser proclamada, né, em 1821 por um cara, um crioulo, né, o Agustín de Iturbide. Vocês estão vendo aí na imagem. Esse cara vai proclamar a independência do México, a emancipação política e econômica do México em relação à Espanha. E esse cara, ele fazia parte da elite econômica dos crioulos do México. E ele vai fazer um documento, né, vai elaborar um documento onde ele dizia que o próximo líder, né, seria um rei crioulo. Interessante, né? Vocês viram no processo de independência dos Estados Unidos, eles deixaram de ser a colônia da Inglaterra, né, e aderiram a uma república. No México foi diferente, eles queriam uma monarquia. Isso mesmo, eles queriam uma monarquia. Só que o rei não seria mais um rei, né, que fazia parte das famílias reais da Europa, ou seja, da Espanha. Seria um novo rei crioulo, né, nascido ali mesmo na América, no caso no vice-reino da Nova Espanha, e esse rei se tornou esse cara mesmo. O cara se tornou imperador, foi proclamado imperador mexicano. Então vocês viram aí que a primeira organização política do México
é exatamente a monarquia. Porém, o governo do Iturbide não vai durar muito tempo. A monarquia, né, mexicana não vai durar muito tempo. Ela vai de 1821 até 1823. Por quê? Porque também nessa época, pessoal, existia o ideal republicano. Ao norte do México temos os Estados Unidos, uma república que estava dando certo. Então os mexicanos também tinham esse sonho de ser uma república, né? Porque na república tem mais representatividade dos povos. Então o governo do Iturbide vai ser derrubado pelas tropas republicanas em 1823. E aí temos o início da República Mexicana. A monarquia vai acabar, porém, um tempo depois, vamos ter aí uma nova tentativa de uma nova república, de uma nova monarquia, na verdade, de uma nova monarquia de novo. Vamos tentar uma monarquia de novo na história do México. Nesse período, é importante falar para vocês que os conservadores eram os chapetones e os crioulos. Eles viam, né, os ideais do padre José Maria e do padre Miguel Hidalgo como algo negativo para a sociedade mexicana. Por quê? Porque o padre Miguel e o padre José Maria queriam uma sociedade mais igualitária. E os conservadores, né, os chapetones e crioulos, queriam manter seus privilégios. Ou seja, queriam viver ali no topo. Enquanto a massa, né, os pobres, os indígenas e os negros sofriam, eram explorados. Era basicamente esse o pensamento dos conservadores crioulos do vice-reino da Nova Espanha, no caso do México. Uma coisa também que é importante falar para vocês, que os conservadores, né, os crioulos, foram os que proclamaram a independência do México. Uma parte era a favor da monarquia e a outra parte era a favor de um governo republicano. Por isso que fica essa dúvida, né? Mas não foram os crioulos, não sei o que, estão brigando. Sim, os crioulos brigaram entre si. Uma parte apoiava a república, outra parte apoiava a monarquia. E é o que vai acontecer anos mais tarde, que é um novo processo de monarquia do México, que também não vai dar certo, que vai ser em 1861 e vai até 1864, desculpa aí olhar aqui, e vai até 1867. Mais uma vez eles tentaram colocar a monarquia de volta no poder e as tropas republicanas vão lutar contra a monarquia e o México vai se tornar uma república novamente. Basicamente isso, pessoal. O assunto de hoje foi muito fácil de ser compreendido e vai ser muito fácil para vocês responderem as questões aí que eu vou dizer agora. Vocês vão abrir a página 22 aí do nosso livro, vão responder a questão 19 sobre a independência do México e identifique as diferenças de ideais políticos entre os padres, né, que eu citei para vocês, e os crioulos conservadores. Eu falei isso no vídeo. O que é que vocês vão fazer? Vão explicar o que os crioulos queriam, né, os conservadores queriam, na verdade, e o que os padres defendiam. É isso que vocês vão falar na questão 19. Na questão 20, né, vocês vão explicar quais eram as lideranças que surgiram nesse período aí, quando Napoleão invade a Espanha. Também está muito fácil, eu falei isso durante o vídeo inteiro. É só prestar atenção e responder. Qual era a liderança em prol da independência do México que vai surgir com a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha? É uma das primeiras lideranças, lembrem disso aí. E a questão 21, né, 21ª, explicar as experiências monárquicas e mexicanas. Essa daí é a mais fácil ainda, porque ela está no Você Sabia de Vocês, na página 20. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.